Quando o assunto como a gente está fazendo a sequência, né, do livro de Hermance, Jesus, a inspiração das relações luminosas, nem sempre eu leio com muita antecedência o capítulo que vai ser trabalhado. Muitas vezes no final de semana, antes da segunda-feira, que eu vou ler, estudar e desenvolvo a palestra. E aí eu me dou conta de tudo que eu passei durante o mês, que foram como se fossem testes, provas, muito dentro desse assunto. Nós estamos no 9º capítulo. Eu acredito, pelo que eu lembro, assim, em todos eles eu passei por isso. Eu me dava conta depois. E agora com a Delores fazendo a prece e falando sobre isso, tipo, né, que eles trabalham com a gente antes, com certeza isso acontece. Bom, pessoal, então capítulo 9, o que você vai fazer com o que sobrou do relacionamento? Na hora que eu li esse capítulo, eu li um pouco antes, eu li, na verdade, já tem uns 20 dias mais ou menos, eu até brinquei nas redes sociais, eu coloquei a chamadinha, né, da palestra e coloquei assim, bom, a irmã Sidufo tá querendo dar na minha cara, ok, vou aceitar e vamos trabalhar para falar sobre isso. Porque é um assunto que eu acredito que não seja só eu, todos nós trazemos algum relacionamento em que o que sobrou dentro de nós não é tão bonito assim, não é tão luz assim. Posso estar enganado, pode ter gente que fala assim, não trago nada, mas eu acho um pouco difícil. A gente não consegue ainda lidar muito bem com o término dos relacionamentos, seja ele qual for. Tá? Não precisa ser só um relacionamento amoroso, né? Mas que relacionamento é muito mais do que isso. Mas eu acho que Hermance foi muito feliz, como várias outras colocações, mas em trazer isso para a gente jogar um pouquinho de luz. Então vamos lá. Passamos nossas vidas relacionando-nos, procurando nosso grupo, nos adaptando, influenciando e sendo influenciados. Construímos quem somos, boa parte, através desta inter-relação e levamos para dentro destes núcleos nossas experiências e sequelas, às vezes boas, às vezes complicadas e desorganizadas. Não é só dessa existência. Durante várias outras encarnações, a humanidade, ela se comporta dentro do ambiente social buscando grupos, conviver em grupos. Ninguém consegue viver sozinho. Quem não tem muito amigo é muito próximo da família, né? Quem às vezes está muito distante da família se apega muito ao grupo, às vezes de amigos, de trabalho, ou seja lá o que for. Nós precisamos desses conjuntos de pessoas ao nosso redor, para ou nos sentirmos mais seguros, ou nos sentirmos pertencentes a alguma coisa, para nos reconhecermos dentro desse ambiente e também para a gente crescer. Porque dentro dessas relações é que a gente aprende, cresce, entende, evolui, né? Então, seja dentro de um ambiente de família, de amigos, de um relacionamento, até dentro do ambiente de trabalho, a humanidade ela se compõe há milênios já dessa forma, procurando viver numa sociedade em grupos. E dentro desses grupos, a gente leva boa parte do que a gente é e do que a gente aprendeu interferindo e sendo interferido o tempo todo, influenciando e sendo influenciado o tempo todo. Às vezes boa e às vezes de forma desorganizada, né? E eu acho que perceber essa nossa relação, entender como que ela se constitui e como que a gente se comporta, é o que a Hermance vem falando pra gente, e acho que em todas as obras dela, não só a Hermance, mas o Espiritismo ele tem encaminhado muito para isso, né? Pra gente se conhecer e conhecer como é que a gente está se comportando no meio do todo, como as outras pessoas. Porque é isso que vai fazer com que esse momento de regeneração que o planeta está vivendo, que ele aconteça de uma forma mais harmoniosa. Se eu me entendo e entendo o outro, eu evito menos conflito, eu tiro um pouco daquele... esqueci a palavra. Que a gente fez um encontro
no final do ano passado? Milindre. Os milindres. Os milindres, né? A gente tira um pouco desses milindres que a gente traz dentro das relações e as coisas ficam um pouco mais leves. E aí vem a irmã nos falando o seguinte, que os relacionamentos eles não acabam, eles se transformam. Você pode encerrar a amizade, procurar ser indiferente, separar-se, tentar ignorar a pessoa, mas há uma parte espiritual e energética em cada relacionamento que sempre continua após o rompimento. Essa parte é espiritual e é energética. Uma não dissocia da outra. Se ela é espiritual, ela também tem energia por trás. Se ela tem energia, ela também tem a parte espiritual. Então, você pode ignorar a pessoa. Você pode tirá-la do seu Facebook, apagar todas as fotos do seu celular. Você pode dizer que não quer ver nunca mais. Você pode, quando ela ligar, você desligar. Tirar o telefone dela da sua agenda. Mas não correr o risco de chegar um dia bêbado e querer ligar de volta. Não vai adiantar. Energeticamente, existe uma ligação entre a gente e as pessoas que convivem, que tiveram uma experiência conosco. Nossa, Nissaia, mas todo mundo que primeiro foi significativo, que teve uma relação tão intensa muitas vezes, a ponto de você querer fazer isso, excluir a pessoa da sua vida. E por que eu faço isso? Quebra de expectativa, decepção. O que isso gera? É mais fácil também. O que isso gera? Mágoa, ressentimento, dor. E eu não sei lidar com mágoa, com ressentimento e com dor. E aí é mais fácil. Só que eu tiro ela do meu campo de visão e ela permanece ligada comigo energeticamente. Essa parte você não anula. E dependendo do contexto, mesmo distante e sem contato, este vínculo energético pode influir em seu mundo pessoal, mais do que você imagina, trazendo malefícios quando mal encerrados, ou uma força positiva quando orientados para uma visão amorosa e compensadora. Então, ela pode ser boa? Pode. Se você conseguir olhar de uma forma positiva para tudo que está acontecendo. Porque normalmente, quando a gente cria esse link energético com essa pessoa e nós trazemos ela para o nosso campo pessoal, ela vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. E essa carga energética, ela vai bloqueando alguns outros acontecimentos, porque isso é uma situação que você ainda não conseguiu resolver. Ainda está pendente na sua existência, não vou dizer nem na sua vida, na sua existência. Eu não sei se vocês lembram, quem já é frequentador da casa há mais tempo, de uma época em que o Vanderlei Oliveira falava muito sobre os cordões energéticos. Inclusive ele teve vários workshops onde ele ensinava técnicas de limpeza de cordão energético. O que são os cordões energéticos? São essas ligações que a gente cria com pessoas que passaram pela nossa vida e que fica esse emaranhado energético ao redor de nós e que a gente não consegue se desfazer. Na verdade, você não rompe esse cordão, mas você tem como limpar esse cordão. Energeticamente falando, você consegue limpar ele. Eu não sou a maior estudiosa no assunto para poder falar sobre isso, até porque na época eu lembro que eu não consegui fazer o curso com ele sobre isso, nem para limpar os meus. Mas o pai João fala muito bem. Mas é porque o Vanderlei ele aprofundou em alguns workshops que foi muito legal. Algumas pessoas que participaram deram depoimentos bem bacanas. Eu sei que ele aplica essas técnicas em consultório também, mas eu nunca tive a oportunidade de presenciar. Mas o pai João fala em alguns livros sobre ele, sim. Mas você sabe ao que eu associei? Eu não sei se eu estou certa nisso, mas assim, eu associei muito a questão da constelação familiar, que estão falando tanto hoje em dia. Não sei, talvez não seja a mesma técnica, mas o objetivo deva caminhar para a mesma função. Que é você conseguir entender, né? Significar, né, esses vínculos. Isso. E assim, não é que esses vínculos não vão mais existir, porque isso você vai levar pro resto da sua vida, mas você vai, colocar luz naquilo ali. Parar de se culpar e parar de culpar os outros. Eu acho que
são as duas coisas principais que a gente tem que aprender nessas relações. Enfim, eu acho que essa imagem representa bem isso que a gente está falando, porque é isso, essa teia que a gente vai criando, né? Passando pela vida das pessoas e as pessoas passando pela nossa vida, inevitavelmente. Isso aí, eu não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas dependendo da necessidade da pessoa, a espiritualidade pode intervir e fazer a asepsia do cordão energético. Tem um livro, eu não sei se encontro com o pai João, eu li um livro sobre isso. Eu comprei aqui. E aí falava que era um caso mais grave, de um livro muito forte, que precisava ser rompido, e a espiritualidade interveio e fez a asepsia do cordão. energético. Não estou lembrada disso, mas é bem possível. Claro João que fala que o cordão pode ser luminoso como pode ser... isso, é isso mesmo. Tipo, ele não necessariamente o vínculo ele é negativo. O vínculo ele é negativo quando ele traz essa carga energética, o peso da mágoa, da culpa, do ressentimento e do vitimismo, né? E que é aquela coisa assim, às vezes eu lembro de uma pessoa e quando eu lembro dessa pessoa, a energia que vem, ela não é boa no meu pensamento, né? E às vezes, eu não penso assim em relação a alguém, mas alguém pensa assim em relação a mim. Eu acredito, eu não estou lembrada dessa passagem do livro, mas não sei se de repente nessa situação, essa limpeza não foi feita em relação a uma pessoa que pensava isso dela, porque eu posso estar enganada, mas eu não acredito que a espiritualidade vá limpar o cordão. Vamos supor, eu tenho alguma relação negativa com alguém, eles vão lá e limpam o meu para me liberar. Não, eles devem limpar o meu, mas porque tem outra pessoa jogando a carga em mim, entendeu? Não eu jogando em alguém. Eu não me recordo muito bem, mas parece que era uma relação abusiva, que a mulher precisava separar. Era de casal? Era casal. Era casal. Mas deve ser em relação ao outro. Tipo, a pessoa que recebeu a limpeza tava tipo num patamar de poder receber essa intervenção. Sim. Né? Ficou claro isso, gente? Que nem sempre esse cordão ele pesa porque a gente quer ou porque a mágoa está em nós. Pode ser que esteja no outro. Mas para afetar a gente tem que cooperar, né? A gente que tem que estar nessa... Faz mal dos dois lados, pros dois lados. Pesa pros dois lados. Pesa mais pro lado de lá, né? No caso, nesse que eu tô falando, de quem tá jogando a energia pra cá. Mas interfere aqui também. Pode começar lá? Pode começar lá. Pode comer totalmente. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Um casal em que a esposa resolve terminar o relacionamento. E termina de uma forma que não é tão harmoniosa, tão equilibrada. Fica aí várias situações comprometedoras pro casal. O marido, quem é deixado, gente, vamos falar francamente, quem é deixado sempre fica avacalhado na história. Quem deixa sair leve solto, quem fica meio pesado. Rejeição, né? Mas o peso da rejeição, da mágoa, ela fica um pouco mais pesada. Vai pro outro também. Só que aí eu quero dizer o seguinte, tipo, se o maior impactado tá lá, vai começar lá, não vai começar aqui, entendeu? Não tem como começar aqui. Passando pelo cordão. Mas nem sempre, eu concordo com você. Mas esse peso, assim, né, às vezes do abandono, eu acho que quem fica demora mais pra sanar, sabe? Demora mais pra curar. Porque até entender, até aceitar, né, é um processo longo, assim. E passa pelo perdão, né? Que é uma coisa bem complicada pra gente pensar. E aí eu peguei, gente, essa frase de O Pequeno Príncipe, que todo mundo conhece, né? Eu acho tão engraçado, gente, porque eu trago O Pequeno Príncipe, trago a Alice no País das Maravilhas. E eu não vi nada disso na minha infância, sabe? Tipo, eu fui ver depois de adulta. Mas quem escreveu esses livros pensava nisso. Nos adultos, Eles escreveram teoricamente para as crianças, mas não era não. Tá cheio de lições. Tá cheio de lição, cheio de conhecimento, E aí achei tão interessante porque ele fala sobre isso. Foi o tempo que você passou com a sua rosa que fez dela tão importante. Ele fala isso numa parte onde ele destaca muito a questão da amizade, mas essa relação
eu acho que ela encaixa bem direitinho nisso que nós estamos falando. O tempo que você passou com aquela pessoa, independente de qual situação que foi, se foi dentro de um relacionamento, se foi em família, se foi em uma amizade, se foi em ambiente de trabalho, foi o tempo que você passou com ela, que você construiu com ela, o que ela significou para você e você significou para ela, que faz dela ou faz dessa relação algo tão importante. Importante ao ponto de, se rompe em algum momento, trazer essa carga, esse sentimento. Porque foi importante. O tempo que você passou ali te tocou de alguma forma, né? Então isso é bonito. Eu acho que é com esse olhar que a gente tem que começar a perceber essas situações. Porque na hora da mágoa, da raiva, do rancor, o que a gente faz? A gente destaca o lado ruim. Ok, estive lá 5, 6, 10, 30 anos. Mas ali naquele momento, na dor, na escuridão do que eu estou vivendo, eu não consigo perceber que nesse período todo que eu tive momentos muito bons de ter vivido, de ter estado. Eu não aceito a mudança, porque eu criei um apego a essa situação. A gente já falou muito sobre apego. Apego a coisas boas e as coisas ruins. A geração dos sankaras. A gente tem que evitar isso, gente. E quando uma situação começa a passar por um momento de mudança, está boa, começa a ficar ruim. Está ruim, começa a ficar boa. Eu não me revoltar. Outra frase que eu falei essa semana nas redes sociais foi isso. Faça amizade com as mudanças. Não se revolte com elas. Tá mudando sim, mas eu não quero. Começou errado. Porque vai doer. Se você disser que não quer que mude, vai doer. A vida muda. Constante transição o tempo todo, segundo após segundo. E tem um ciclo, né? Fechou o ciclo, já tem que aceitar. E às vezes você acha que o seu ciclo não fechou, mas aquelas pessoas que estão convivendo com você, ok, pronto, elas precisam partir para outra. É fácil? Não é. Não é fácil. E eu falo muito também aqui o seguinte, gente, que tudo que cai aqui para eu falar não significa que está muito bem resolvido dentro de mim. Tudo isso aqui, como eu falei para vocês, para mim é um processo ainda em construção. Só que todas as vezes que eu paro para ler isso e que eu olho para trás e eu vejo todas as experiências que eu já vivi, eu falo assim, ok, dá para fazer diferente. Dá para agir diferente. E aí você consegue se perceber sofrendo e você consegue se perceber saindo do sofrimento e liberando essas cargas pesadas que você já não quer mais carregar. É uma opção. E quando você começa a deixar essas cargas para trás e tenta caminhar em direção a algo mais luminoso, mais leve, que faça mais sentido, não significa que deixa de doer. Porque as pessoas também, quando elas procuram a luz ou consertar isso dentro delas, elas esperam que isso deixa de doer. Não vai deixar de doer, muito menos de uma hora para outra. O que vai acontecer é que você começa a compreender o que está acontecendo e faz sentido. Porque sofrer fazendo sentido é muito melhor do que sofrer na ignorância. Quando você sofre vendo o que está de errado, o que você precisa mudar, é muito mais fácil de caminhar, convivendo com harmonia, com essas coisas que você está tentando reconstruir, do que você continuar caminhando, olhando para o chão, carregando tudo que tem sem entender o que você está fazendo. Eu não sei de onde está vindo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei por que de novo eu estou entrando num relacionamento assim. Então você percebe que está rolando, você percebe o que está acontecendo. E aí você fala, opa, já passei por isso. É consciente, não é mais inconsciente. Foi-se a época em que a gente viveu de forma inconsciente. Ok? Nos casos dos laços de desamor, a mente fica presa aos desafetos, mesmo depois de rompida a convivência, produzindo sentimentos tóxicos de julgamento, antipatia e mágoa.
Desafetos. A negação de afeto. Era uma pessoa que eu amava, né? E agora, de alguma forma, já não amo mais. Ou amo muito ainda, mas tem uma questão aí de negativa nela. Esse processo mental acontece porque sua consciência está solicitando um reexame de sua conduta, sobre como você poderia ter agido no rompimento dessa relação, ou ainda sobre descobertas que você necessita fazer nesse campo em que você está vivendo nesse momento, essa situação que está te rodeando ali. Na maioria das vezes, gente, quando essa situação acontece, produzindo sentimentos tóxicos de julgamento, antipatia e mágoa, a consciência está falando pra gente o seguinte: culpa, 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 culpa. E essa culpa produz essa energia de julgamento, antipatia e mágoa. Eu nem sei que a culpa está lá dentro. Eu nem sei que ela está vibrando de alguma forma. Só o que eu sei é que eu não consigo mais olhar para aquela pessoa. O que eu sei é que eu só consigo destacar o que tem de ruim nela, mesmo que eu tenha tido momentos maravilhosos. Só que essa culpa, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos mostrar, ela vem para dar um beliscão na gente e falar assim: acorda. Não entra nessa de se vitimar. Não entra nessa de fazer julgamento equivocado sobre a situação e sobre as pessoas. Analisa. Confere. Confere o seu comportamento, seja no rompimento ou ao longo de todo o relacionamento. Confere o que você quer mudar aqui dentro. Trabalha na culpa. Não tem erro. Quando você trabalha na culpa, você consegue enxergar muita coisa que você não quer mais repetir em outros momentos. Na verdade, você está falando de responsabilização, autorresponsabilização. Não tem como, né? Eu acho que em todas as palestras a gente bate nisso. Autorresponsabilização. Tem uma situação, eu até comentei com vocês já também, eu brinco muito que eu gosto de usar os meus exemplos, né? Os tapas que eu levo na cara, assim, da vida, que eu acho tão legal. Acho legal depois que eu passei, né? Na hora que eu tô passando, sofro, choro, me escabelo, xingo, brigo, mas tudo bem. Quando eu terminei um relacionamento, por isso que eu falo, gente, que as coisas elas vão trabalhando a gente dia após dia. A gente tem que estar muito atento para aprender com cada coisa que acontece. Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Eu fiz exatamente o que eu falei para vocês no início. Tirei das minhas redes sociais, apaguei as fotos, tirei contato de celular. Não queria mais falar, não. E se perguntasse, não, tá tudo bem. Negação. Tá tudo bem. Acho até que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E foi. A melhor coisa que poderia ter acontecido. E no auge da minha tristeza, um dia num trabalho mediúnico aqui na casa, um Exu me falou. Ele virou pra mim e falou assim: para de chorar. Você não sabe da fria que nós tiramos. Tem muita coisa boa pra vir e pra acontecer. Para de reclamar. Minha vontade ainda, sem vergonha, né? Sem vergonha na cara, era dizer assim: tá, mas por que agora? Porque a gente quer as coisas no nosso tempo. Não é no tempo da vida, não é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E aí foi um processo, gente, em que eu consegui entender e eu comecei a perceber que existia sim uma culpa minha dentro ali. Culpa que eu comecei a colocar dentro de mim, porque eu poderia ter me comportado de uma forma diferente, seja para me defender, seja para entender melhor o que estava acontecendo, seja sei lá o quê. Então tinha a culpa do que eu negligenciei em mim, do que eu já conhecia, do que eu sabia, e tinha a culpa por eu ter permitido me desequilibrar de tal forma para uma coisa que eu já sabia que não precisava ser daquele jeito.
Então vocês viram que eu nem culpava o outro diretamente, eu culpava a mim. Mas na minha defesa, o que eu fazia? Porque isso não estava resolvido aqui dentro. Eu nem culpava o outro, vocês entenderam? Eu culpava a mim. E até esse culpar a mim traz essa carga energética que nos liga às outras pessoas. Às vezes eu não estou nem colocando a culpa no outro, estou colocando em mim. Aí uma outra situação. Há umas 2 semanas atrás, tive uma crise de ciúmes. Nada, de uma coisa nada a ver. E aí eu xinguei, falei, fui até grosseira. Aí cheguei aqui no Centro Espírita, fui procurar a Nelma, contar pra Nelma, né? Fazer um atendimento fraterno. E Nelma, xinguei, gritei, ai, foi tão feio, tô com tanta vergonha. Ela falou assim, não fica, não se culpa. Você agiu diante dos seus impulsos, não se culpa. Se você precisava fazer assim, que bom que você fez. Que bom que você pegou isso que estava aqui dentro e você colocou para fora. Agora, trabalha isso. Não faz isso ser em vão. Trabalha isso. Eu acho que aí é que está a chave da coisa, sabe? A gente se culpa muito. A gente se pune muito por atitudes, por palavras, por sentimentos, por coisas que a gente faz. O caminho não é se punir ou se culpar por causa disso. Fez, era o que você deu conta naquela hora. Agora, pega isso que você fez e ressignifica. O que isso quis dizer? O que isso está guardado lá dentro de você que fez com que você explodisse dessa forma? Tem uma coisa mal resolvida aí. Aí na hora eu ainda brinquei e falei assim, eu preciso constelar com essa pessoa. Aí depois eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer um curso de constelação, porque tem tanta gente para eu constelar que vai sair mais barato. Eu me especializar nisso, do que eu ficar procurando terapeuta o tempo todo. Brincadeira, né, gente? Que não é, a constelação não resolve tudo na nossa vida. Mas era mais ou menos isso. Eu falei assim, eu preciso entender quem é essa pessoa dentro da minha vida, no meu círculo. Eu preciso entender o que ela representa dentro de mim. Por isso que eu falei aqui, numa palestra passada também, que às vezes, gente, sozinho a gente não dá conta, a gente precisa de auxílio profissional. Sozinho não dá conta. Eu sei o que eu estou sentindo, eu sei de onde está vindo, o que eu faço com isso? Às vezes eu não dou conta sozinha. Então eu preciso ir atrás dessa ajuda profissional que vai me orientar. Às vezes eu não tô percebendo, está na minha cara, eu não tô enxergando. Então é isso. E aí vem Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 12, inclusive essa frase que depois do título abre no capítulo de Hermance, falando: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é maldade, né? Resumindo. E ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É uma forma que ele teve para nos chamar a atenção para como que a gente reage diante de situações que vão contra o que a gente estava esperando e para a gente não se fechar diante dessas situações. Porque na maioria das vezes, essa maldade ela amplifica e ela vai aos pouquinhos congelando o nosso coração. Ela vai nos tornando mais resistente a algumas situações e arredios a outras. A convivência, ela não pode ter isso. Ela não pode ter uma pessoa fechada, com medo, evitando viver algumas coisas para não sofrer. A gente vai se tornando mais frios se isso acontecer. E não pode. Não pode de forma alguma. Então é isso que ele trouxe. Essa frase ela é muito importante. O amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. O amor faz parte da nossa vida. O amor move, dá luz, traz calor, traz energia de luz para a nossa existência, para os nossos relacionamentos. A gente não pode deixar isso morrer. Só porque algumas experiências não foram boas, não foram satisfatórias, não foram da forma como a gente gostaria que fosse. A gente tem que olhar para essa situação, ver o que ela quis nos ensinar,
como que ela contribuiu para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, onde está também a nossa parcela de interferência nisso tudo, e seguir caminhando, mas seguir caminhando com o nosso coração muito aberto, pronto para receber tudo aquilo que as pessoas têm de bom para nos dar, e a gente dá também em troca. O pior não é o fim da convivência, mas o que sobra dela dentro de você. Saber o que fazer com isso vai tornar sua vida mais leve. Quando você vive preso às más recordações, mágoa e tristeza, alimenta o sentimento de injustiça e perda. E isso faz com que você esfrie o amor em sua vida. Multiplicamos nossas dificuldades íntimas e levamos muitas vezes essas cargas para outros relacionamentos, vivendo na expectativa que o outro contribua com o alinhamento de nossas angústias, quando na verdade essa é uma tarefa intransferível e inadiável. Eu tenho muitas situações, gente, que me chamam a atenção, e isso desde cedo eu sempre procurei evitar, é dentro de ambiente de trabalho. Falando também de ambiente de trabalho porque a gente passa a maior parte do nosso dia acordados dentro do trabalho. Também é onde a gente vive muita experiência, né? Muitas dificuldades, muitos embates e tudo mais. E eu tenho percebido muito algumas pessoas, às vezes, que saem dos seus trabalhos, tipo, muda de emprego, sai de um trabalho e vai para o outro, mas volta e meia, quando encontra com os antigos colegas, não consegue falar de outra coisa, a não ser o trabalho, o emprego que deixou. Ah, mas e fulano? E ciclano? Continua assim? Aí fulano, fiquei sabendo que aconteceu isso com ciclano. Ou seja, não desliga daquele ambiente. Fica tão dependente daquele lugar que fica meio que zumbizando, sabe, a empresa. Eu falo que assim, fica obsediando o antigo chefe, os antigos colegas de trabalho. Mas acaba e fica refém também. Fica total refém, tipo, fica fechado naquela energia, sabe? Sem deixar coisa nova entrar. Cordão energético. Mas é tão engraçado isso. Tem umas pessoas às vezes que eu encontro e essa pessoa pode estar em outro país. Ela sabe mais do que está acontecendo lá dentro do que eu que estou lá dentro. Falei, é mesmo? Está acontecendo isso? Sabia não. E a pessoa está sabendo. Que ela mantém aquele vínculo. Ela quieta ali próximo. Né? E a gente faz isso em muitas situações. Porque está preso. Eu falei isso assim, que desde cedo eu optei sempre o seguinte. Se eu acho que dentro de um ambiente que eu estou não está bom, eu me retiro. Ah, mas não seria melhor permanecer para, né, evoluir, tipo, sei lá, queimar karma? Não existe isso. Se eu não estou dando conta, eu vou sair antes. Você contrai karma. Contrai karma. Eu prefiro sair antes. Depois, se for o caso, voltar com uma energia mais leve, mais limpa para continuar, do que ficar arrastando corrente dentro de uma situação. Eu prefiro isso. Ainda mais dentro de ambiente de trabalho. E tem gente não, né, que arrasta a corrente. Tá ruim, mas tá ali. Reclama todo dia, mas tá ali. Né? Não abre mão nem a pau daquilo ali. Pode ter, assim, um monte de experiência linda e maravilhosa esperando por ela em outro lugar. Ela não consegue ver. É só aquilo ali. Preso, apegado. Multiplicamos nossas dificuldades íntimas e levamos muitas vezes essas cargas para outros relacionamentos. Sabe aquela frase, gente? Um amor cura o outro? Ou para curar um grande amor, somente um outro grande amor? Nossa, o cara que falou isso devia ser assim, um sofredor de carga maior. Independente. Né? Cantor de sertanejo. Marília Mendonça. Isso se chama codependente. Isso se chama arrastar chifre no chão. Gente, eu posso até enganar quando eu encontro um outro amor. E eu me deslumbro. E eu me entrego. E é tão lindo e é tão gostoso. Mas se aquilo que me fez sofrer no relacionamento anterior não for entendido e curado, eu vou levar para o outro relacionamento. E em poucos meses, em poucos anos, eu vou estar passando tudo de novo. Não existe um salvador.
Não existe uma pessoa que vai... Opa! Tudo bem? Tá. Não existe um salvador. Eu sou meu próprio salvador. Só eu sei o que está passando aqui dentro. Tem um programa de TV esse sábado de manhã que é sobre relacionamento romântico, né? Mas é muito interessante porque eles contam a mesma história com personagens diferentes. E sempre eles falam isso, que as pessoas entram, muitos relacionamentos não dão certo, as pessoas entram doentes no relacionamento. Entra com algum problema, aí tem histórias assim de abuso quando a pessoa era criança, quando a pessoa era adolescente, sofrimento. Vai desenrolando, né? De um pro outro, assim. Aí ela leva essa carga todinha pro relacionamento e quer que o relacionamento dê certo de todo jeito. Aí às vezes atrai uma outra pessoa. No mesmo padrão vibratório, Tem uma frase que está falando muito agora, né, nas redes sociais. Se você não curar o que te feriu, você vai sangrar em cima do outro. Do outro. E é a maior verdade. Se você não curar, você vai passando. E além de você ir passando, você não evolui na proposta que está sendo colocada, né? E assim você vai repetindo situações. Eu lembro que tem muitos anos já... Ou então fica paralisado. Eu ouvi uma expressão também que era repetir padrão dentro de relacionamento. E aí teve uma época que eu comecei a perceber isso em mim, repetindo padrão. As pessoas que se aproximavam eram mais ou menos com as mesmas características. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui interessante para ser analisada. E além dessa questão de repetir padrão, tanto, volto a dizer, tanto de relacionamento como de ambiente de trabalho. Você não vai muito longe, você encontra pessoas que saem de uma situação, entram em outra, saem de uma situação, entre outras. Se você vai analisar, a característica da situação é a mesma. Né? O que está incomodando ela em cada situação é a mesma coisa, se você for olhar. Não precisa nem ser muito profundamente, não. Às vezes, superficialmente, você já identifica isso. E eu acho que a gente traz ainda uma carência muito grande, sabe? De eras. Gente, a gente se achou em algum momento lá na história abandonado por Deus. Abandonado por Jesus Cristo. A nossa carência vem de lá. Ela é mais profunda do que a gente imagina. Então, eu muitas vezes não ser correspondida nas minhas expectativas, essa carência ela está bem profunda aí. Ela precisa ser levada em consideração em todos os momentos. Sério. Eu acho que essa consciência de que eu estou esperando do outro, eu mesma posso fazer por mim, só que eu ainda não acredito nisso, isso é a maior libertação. Porque você coloca muito poder na mão do outro. Mas você se enfraquece mesmo. Quando você percebe que você tem a responsabilidade, isso te traz poder. Traz. Mas até você entender, na verdade não é até você entender, você aceitar isso. É um processo de limpeza, né? De autoconhecimento. Vocês lembram da música da Flyra? Eu coloquei aqui pra vocês, é essa limpeza, né? Eu me reconhecer hipócrita, eu me reconhecer carente, eu me reconhecer egoísta, eu me reconhecer orgulhosa e entender que isso faz parte da minha evolução. É sombra? Mas está aqui, faz quem eu sou hoje. Então, preciso negar isso? Não. Reconhece, põe luz. Não é de todo ruim. Tudo isso está querendo te dizer alguma coisa. É isso que a irmã se nos fala o tempo todo. Não nega, coloca luz. E achei tão bonitinho quando a Nelma falou isso pra mim. Não nega isso, não se culpa, não sinta vergonha disso, coloca luz. Porque é mais fácil, né, gente, a gente se fazer de vítima? É mais fácil a gente falar assim, ai meu Deus do céu. É mais fácil. Porque quando eu bato de frente, se eu entender que isso só é responsabilidade minha, é intransferível, inadiável, eu tenho que trabalhar em cima disso. E trabalhar exige movimento.
E nem todo mundo está disposto a se movimentar. Vou falar, o que eu acho muito interessante e importante, que eu estava atendendo uma pessoa, aí ela virou para mim e falou assim, a culpa é do marido, porque eu não tinha percebido isso, mas ele falou tanto que eu percebi, do que ela estava reclamando, depois ela estava achando ruim de ter percebido. Você queria que ficasse debaixo do tapete? Assim, você não via? A verdade incomoda, né? A verdade incomoda demais, não é fácil. Tipo assim, que droga, por que foi me contar? Né? Por que eu percebi? Por que eu acordei? Eu prefiro continuar com o olho fechado, eu não quero saber. O que diz é a ignorância é uma benção, né? A ignorância é uma bênção. Tão bom viver na ignorância, não? Então, gente, tipo, mais uma coisa importante que ela tá falando aqui. Primeiro é essa questão toda que a gente está trabalhando. Os relacionamentos, eles não terminam, eles se transformam. E essa transformação, ela está no nosso olhar, para o que sobrou dentro de nós. E outra coisa, que o pior não é o fim da convivência, o pior é o que fica dentro aqui dentro. Porque às vezes a convivência, ok, terminou, foi até melhor. Você não consegue perceber de cara, mas daqui uns dias, daqui uns anos, daqui um momento, você vai perceber que foi bom. Só que o que sobrou dentro, às vezes, é que não foi tão legal. E o que sobrou dentro é do outro, é nosso. O que sobrou dentro é nosso, não é mais de ninguém. O sentimento de iniquidade, rebeldia que está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso, pode ser superado com a força do ato de amar. Reconstrua a visão do passado, enxergando nele lições e aprendizado, e não injustiça e perda de tempo. Achei isso aqui muito importante. Sem amor, a vida perece. Falta energia para viver. Não paralise sua existência diante de sonhos, acalentados, mas não realizados. Olha, aquela partezinha ali encaixa, sabe, naquela frasezinha. Cada pessoa que passa é uma lição. Como é que é? É um karma, uma lição ou um presente? Ou um presente. E vai naquilo ali, ó, aprendizado e não justiça nem perda de tempo. Porque ela passou para alguma desses. Alguma dessas. E isso aqui, gente, eu achei tão legal quando eu li, porque qual é a frase que a gente mais escuta? Perdi não sei quantos anos da minha vida nessa relação. Trabalhei não sei quantos anos nessa empresa. O sentimento de perda de tempo nos coloca como injustiçados diante dessa situação. De perda, né? De perda. De perda, de injustiça. De novo eu me colocando como vítima. De novo eu vendo o outro como meu algoz. E ele foi só uma ferramenta nesse processo de evolução. Então eu achei, reconstrua a visão do passado, enxergando nele lições e aprendizado, e não injustiça e perda de tempo. Tira essa frase da sua vida. Reconstrói isso, olha para outro lugar. Sem amor a vida perece, falta energia para viver. Não paralise sua existência diante de sonhos acalentados, mas não realizados. Você se frustrou, teve uma quebra de expectativa, mas não para a sua vida por causa disso, continue. Ô gente, eu imagino muito a vida como uma estrada sem fim. Ela tem, você pode caminhar nela em linha reta, você pode tomar alguns caminhos que vão te desviar, mas no final você volta para aquele caminho. São só desvios. Dentro do planejamento reencarnatório, você não vai perder o caminho que você precisa seguir. Você vai passar por alguns obstáculos, por alguns desvios. Mas em algum determinado ponto, quando você estiver um pouco mais maduro, percebendo mais as situações com clareza, com objetividade, sem trazer tantos melindres, sem trazer tantas mágoas, esse sentimento de vitimismo, naturalmente a espiritualidade, a vida se encarrega de te colocar de volta no rumo. E aí você volta a viver de uma forma mais tranquila. E o caminho é assim. A gente vai fazendo isso aqui, ó, o tempo todo, mas a gente não deixa de voltar para o caminho.
que é isso? Fé. A fé de que eu estou passando por uma situação em que eu preciso aprender alguma coisa diante dela, com ela. A fé, hoje em dia eu entendo como um passo que eu dou no escuro. Eu não sei o que tem ali na frente. Eu não sei o que me espera. Eu não tenho como saber. Eu posso imaginar. Mas aí quando eu tento começar a imaginar demais, eu entro na ansiedade. A fé nada mais é do que acreditar e se jogar no mundo, no espaço, na vida, nas relações, no escuro, sem saber o que tem ali do outro lado. Mas ir. E só uma pessoa muito corajosa, muito ciente de si, muito madura emocionalmente falando, e espiritualmente também, que esse é o nosso propósito, consegue fazer isso sem questionar. Você dá um passo na sua vida. Todos os dias de manhã você acorda, põe o pé para fora da cama. Você não sabe o que vem, mas você vive. Quando a gente começa a trazer para dentro dessas experiências diárias essa visão doentia sobre a vida, eu não me permito mais ter fé. Não me permito mais viver o novo. Eu fico preso no que estava no passado. E aí, com medo do que eu vivi no passado, eu começo a projetar o futuro. Eu fico com medo do que pode vir no futuro. E criar expectativa, né? Que é E a ansiedade, né? Deu para entender? Então, fé para mim hoje é isso. É eu abandonar, não vou dizer abandonar, é eu compreender e caminhar, respeitando quem eu fui, quem eu fiz, e aceitando quem eu fui, quem eu fiz, e aberta para o que vier, o que vai me construir, o que vai ainda me formar, quem eu ainda vou ser. Fé para mim é isso. É caminhar no escuro com a certeza de que eu não vou perder o caminho. A estrada está ali. Eu posso pegar uns desvios, mas eu não vou sair do meu caminho. No final das contas, eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Para mim, fé é isso. E essa fé, ela traz essa alegria de viver, essa energia da vida. Às vezes ela balança. Mas quando você tem certeza de que ela está ali, que ela faz parte de você, que você tem todo esse apoio espiritual por trás, te ajudando a seguir, você até balança, mas você não sai dela mais com tanta facilidade. Então, qual que é a proposta? Conserte seu coração. Conserte seus sentimentos, suas emoções, seu pensamento em relação a tudo que você já viveu. Ponha luz nisso. Reconstrua essa situação. E aí, eu não sei se vocês já viram, 9 horas dá tempo. Eu trouxe duas letras de música, eu até deixei em vermelho, mas a luz desse projetor não tá legal. Eu não sei se vocês já escutaram essa música, Deixa, da Bruna Magalhães. Você sabe que eu gosto muito de música, né? Eu trago sempre umas musiquinhas aqui pra vocês. Vocês já ouviram falar nessa música? Eu vou ler rapidinho a letra, depois eu vou colocar ela para vocês escutarem então. Ela fala assim, ó, a letra é o seguinte: por mais difícil que seja, mesmo que não aconteça, foi para o bem de nós dois. Lembra, por mais que eu não te veja, peço que você escreva suas memórias para mim. Então faça da sua vida história e me recorde às vezes para não me deixar sumir. Evite, mesmo que o tempo deslize pelos seus braços e apague suas lembranças de mim. Eu sei que mesmo com a minha vontade, não sou a felicidade que você tanto deseja. Deixa, só quero que você tenha o mais bonito sorriso que existiu por aqui. Deixa, só quero que você tenha o mais bonito sorriso que existiu por aqui. O que a letra da música ela fala pra gente? Teve um término aqui, concorda comigo? Só que ela tá vendo esse término, ela não tá deixando de sofrer. Você vê ali que ela, né, tem alguma situação ali que, tipo,
amava, né? Mas a relação terminou. Mas eu achei tão bonito quando ela fala isso, mesmo que não aconteça, foi para o bem de nós dois. Ela consegue entender o fechamento desse ciclo e a necessidade de continuação de ambas as vidas, separados. Por mais que eu não te veja, se afastou, peço que você escreva suas memórias para mim, não esqueça de mim. Nós nunca vamos nos esquecer, gente, de quem passou pela vida da gente. E nunca vamos ser esquecidos por aqueles que passaram na vida da gente. Então, se houver um término, se houver um rompimento, que seja da melhor forma possível. Para que exista essa harmonia circulando ao redor de nós dois. E não esse peso energético que a gente falou até agora. Mesmo que o tempo deslize pelos seus braços e apague sua lembrança de mim. Eu não sou a felicidade que você tanto deseja. Eu não agrado todo mundo o tempo todo. Não agrado. E ela deseja que ele tenha o sorriso mais bonito que passou por aqui, ou seja, deseja o bem para o outro, né? Deseja que ele seja feliz, independente de estar ou não com ela. Então vou colocar essa musiquinha aqui para vocês escutarem, só para a gente ter tempo de entender ela melhor. Deixa eu ver onde é que eu escutei ela, né? Porque no Spotify. Ai, mudou tudo. Deixa, Dona Magalhães. Ai, ai, já tá. Cadê a cadeira? Tá, né? Passou. Aqui, achei. Passando. Ah, tá. Eu cheguei. E a voz dela é doce, é gostosa de escutar. Deixa, por mais difícil que seja, mesmo que não aconteça, foi para o bem de nós dois. Lembra, por mais que eu já não te veja, peço que você escreva suas memórias pra mim. Então faça da sua vida história e me recorde às vezes pra não me deixar sumir. Evite, mesmo que o tempo deslize pelos seus braços e apague suas lembranças de mim. Eu sei que mesmo com a minha vontade, não sou a felicidade que você tanto
sorriso que existiu por aqui. Bonitinha, né? E eu achei ela assim, com muito significado, principalmente para esse assunto que a gente está abordando hoje aqui. E eu acho que a mensagem que a gente fica, assim, sabe, gente, no final, martelando na cabeça é isso: faça amizade com as mudanças. Faça amizade com tudo que foi e tudo que virá na vida de vocês. Não se prenda a nada, nem que foi tão bom, nem que foi tão positivo, porque vai mudar. Esteja preparado para isso, não lute contra isso. Aceite, faça amizade, caminhe junto. Aceite o momento do outro. Entenda que ele não precisa gostar das mesmas coisas que você e nem de você. Da mesma forma que você não vai gostar de todo mundo o tempo todo. Da mesma forma que você vai querer abrir mão de alguma coisa quando outra pessoa está agarrada nisso até o último fio de cabelo. Mas você não quer mais. Então existe um momento para todo mundo. Entender isso e aceitar isso nesse processo de evolução é tirar esse peso energético que a gente constrói há tantas e tantas vidas dentro dos nossos relacionamentos. Permita que as coisas mudem. Abre espaço para o novo. Não se apegue a nem o que é muito positivo e a nem o que é muito negativo. Lembra do que Jesus falou? O paraíso não é aqui. Nesse mundo aqui, essa felicidade que a gente procura, ela não existe. Não significa que a gente não possa ser feliz. A gente pode ser feliz com tudo que a gente tem, com tudo que a gente já construiu, com tudo que ainda está por vir. Lembra aquele passo no escuro da fé? É o que faz a gente ser humano nessa terra, nesse planeta. É o que coloca a gente circulando entre a vida um do outro. E aí outra musiquinha aqui só para encerrar, Amores, de Dani Velocetti. Já viram? Não? Eu vou passar minha playlist para vocês então, né? Tá melhor que Marília Mendonça, hein? Vou pensar aqui para vocês. Essa música também é muito bonitinha. Essa tá na minha playlist de para animar as manhãs. Como é que é o nome da música? Amores. A última, gente, depois a gente vai pro passe. Mas essa aqui ela fala muito sobre isso, sobre esses
Então, só para finalizar é isso. Lembra que eu falei que para curar uma ferida não é com outro amor. Para curar um amor mal resolvido não é com outro amor. É preciso doer. E outra coisa que ela fala aqui que eu acho muito interessante é o seguinte. Aqui, ó. Para recomeçar, a vida te ensina a viver. Então é a vida. Não tem outra forma de você recomeçar. É vivendo. É a vida que vai te ensinar. Quem está com criança aqui? E outra coisa é amores nunca vêm em vão. Amores vêm em vão e amores nunca vêm em vão. Aí a gente se apega muito naquela coisa e fala assim, né? Mas e aqueles amores de antigamente? Né? Era antigamente. Os tempos são outros, as necessidades de convivência, de amor, elas são totalmente diferentes. Então vamos parar de viver lá no passado, aquela ideia de como que vivia os nossos avós, aquele casamento que não se dissolvia de forma alguma. Quanto sofrimento muitas vezes que tinha dentro daquilo, né? Daquela relação. Então assim, amores vêm e vão. E amores não vêm em vão, né? Eles vêm sempre para mostrar alguma coisa pra gente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Que tenha dado para entender direitinho sobre o que a irmã nos trouxe de pensamentos na noite de hoje. E fica aberto aí pra gente continuar. Que nada disso se esgota, né? A gente vai trabalhando isso ao longo. Tá bom? Obrigada, viu? Gostaram das musiquinhas? Muito leve. Foi muito bom, viu? Muito bom. Bom para entender, que eu tinha que entender. Quem quer fazer oração pra gente? Ninguém nunca quer, né? Não sei nem o que você pergunta. Ó, dá oportunidade. Vai que alguém queira, né? Dá oportunidade, ninguém. Você quer fazer? Vai fácil. Eu vi a Cris até olhando pro lado. Assim, ó. Quer que você fazer oração pra eles? Hoje eu não estou esquerda. Vamos fazer isso. Eu faço, mas apaga a luz aí pra mim, do seu lado aí, por favor. Aí, obrigada. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, por mais esta oportunidade reunidos aqui na casa de Emance, de colocarmos luz em assuntos que geram normalmente sentimentos tão controversos, a nossa evolução. Colocarmos luz dentro dos nossos corações, fazendo com que os nossos caminhos se tornem mais leves, menos sofridos, mais harmoniosos e em paz, com todos os obstáculos que nós precisamos seguir, com todas as experiências que nós precisamos viver, para que nos tornemos seres espirituais, conectados intimamente com o amor do Cristo. Esse amor que regenera, esse amor que liberta, esse amor que nos aproxima da única verdade capaz de nos libertar de nós mesmos, que é a verdade de quem somos, a verdade do que viemos fazer aqui. Qual é a nossa parcela de responsabilidade em tudo que vivemos? Que nunca nos falte fé, esperança e vontade de seguir em frente. Que possamos sempre perceber o objetivo de tudo isso que nós vivemos, é que dá o verdadeiro significado para as nossas vidas. Somos muito amparados, somos muito felizes por Deus ter nos colocado aqui, neste planeta, onde temos possibilidades tão grandes de recomeço, em paisagens tão belas, em lugares surpreendentemente iluminados,
Talvez nenhum outro planeta tenha, que nem o nosso, as ferramentas que nós disponibilizamos aqui para superar todas as nossas dores, as nossas angústias e os nossos sofrimentos. Que saibamos usar cada uma dessas ferramentas em proveito próprio, hoje e sempre. Que assim seja.